Afinal, quem é salvo? É salvo para sempre? Será que pode perder a salvação? A Bíblia diz que a salvação é um presente de Deus, não algo que conquistamos pelas obras. Em Efésios 2, versículo 8 e 9, diz: Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Em Efésios 1, versículo 13, diz que fomos selados com o Espírito Santo da promessa quando cremos. Esse selo é a garantia da nossa herança. Mas e se a pessoa se desviar? Em Hebreus 3, versículo 14, alerta: tornamo-nos participantes de Cristo se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que tivemos no princípio. Ou seja, a perseverança na fé mostra que a fé era verdadeira. Quem se afasta nunca foi verdadeiramente salvo? Em 1 João 2, versículo 19, responde isso claramente. Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. A Bíblia mostra que quem abandona de vez a fé revela que nunca nasceu de novo. Pelos frutos os conhecereis. Isso está em Mateus 7, versículo 20. Você pode até frequentar a igreja, saber versículos decorados, usar camisas com versículos, cantar louvores, mas a pergunta é: a sua vida foi transformada de verdade? Então, quem é verdadeiramente salvo persevera até o fim, mas quem abandona tudo e morre longe de Cristo não foi salvo de fato. A salvação é segura, mas ela transforma a vida de verdade. Quem crê permanece. E aí eu separei uns exemplos práticos para você parar e analisar sobre a sua vida. Quem é salvo de verdade? É aquela pessoa que, embora ainda erre, luta contra o pecado. Ela ama a palavra, sente falta da presença de Deus quando falha e ela se arrepende. Mesmo nas dificuldades, permanece com fé em Cristo. O caráter dela sendo moldado pelo Espírito Santo. Ela perdoa, ela ama, ela serve, tem alegria e essa alegria não depende da circunstância. Exemplo: uma mulher antes vivia na mentira, mas agora ela busca viver com integridade porque ama Jesus. O jovem que caiu em pecado, mas chorou arrependido, voltou para Deus e foi restaurado. Preste atenção na palavra. Eu falei que a mulher busca viver com integridade. Nós nos tornamos 100% santos. Santo é o Senhor nos chama de santo, porque Ele crê que nós somos santos, porque Ele nos deu a graça. Mas Ele tem a certeza, Ele sabe que nós, por sermos humanos, não alcançaremos 100% a perfeição. Então erramos. Mesmo querendo acertar, a gente erra. Mas a gente busca se acertar. A gente errou, a gente se arrepende, sente um negócio dentro da gente. A gente não consegue permanecer errando. A gente, sinceramente, de fato, a gente se incomoda. A gente errou, na hora dói. É incrível. Então, não é sobreviver perfeito. O perfeito é Cristo. Mas é você estar em constante transformação. O Senhor, Ele te incomoda. E aí, chorou arrependido. Você sente a dor do arrependimento. Quem acha que é salvo, mas não é. É aquele que vive no pecado deliberadamente, sem arrependimento. Frequenta a igreja, mas a sua vida fora dela não reflete Jesus. Vive julgando os outros, mas não examina o próprio coração. Tem aparência de piedade, mas nega o poder transformador de Deus. Quer exemplo? Alguém que canta louvor, mas vive em adultério, sem nenhum temor. Uma pessoa que ora em voz alta na célula, mas não respeita ninguém em casa, guarda mágoa, vive de aparência. A Bíblia diz que muitos dirão nos últimos dias: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos. E ele responderá: Nunca os conheci, afaste-se de mim, vocês que praticam mal. Isso está em Mateus 7, versículo 23. Duro, né? Mas é verdade. Não se trata de parecer salvo, é sobre nascer de novo, ser selado pelo Espírito Santo, ter um coração transformado. Agora, eu creio
E eu quero te dar uma oportunidade. Você não precisa viver nessa dúvida. A palavra diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Isto está em Romanos 10, versículo 9. Se você deseja de fato, você sente realmente, não é emoção, gente, você sente de fato o desejo de nascer de novo, ser verdadeiramente salvo, ore comigo agora. Pode fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e eu preciso de Ti. Perdoa os meus pecados, lava meu coração. Hoje eu te confesso como meu Senhor e Salvador. Escreva meu nome no livro da vida. Envia o Teu Espírito Santo para habitar em mim. Eu entrego a minha vida a Ti por completo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou com fé, com arrependimento, sincero, você foi salvo pelo Espírito Santo. Não deixe essa decisão no esquecimento. Procure uma igreja bíblica, se envolva, leia a palavra e ande com pessoas que te ajudem a crescer em Cristo. E se essa mensagem falou com você, compartilha. Quantas pessoas precisam ouvir essa verdade? Eu vou ter outro vídeo, um shot, para colocar mais alguns exemplos práticos, porque eu quero que você tenha certeza da sua salvação. Certeza. E se você ainda não está no caminho, se você ainda não está salvo, se você analisou, nossa, eu acho que eu não estou salvo. Esse é o tempo de você se arrepender. O tempo é agora. A gente não sabe o dia de amanhã. Então que você possa verdadeiramente parar e refletir. Isso não é uma brincadeira. Tudo a gente sabe que a gente não tem certeza de nada dessa vida. Mas a certeza que a nossa vida tem um prazo de validade, nós sabemos. E o que você vai fazer com isso? Você precisa tomar essa decisão hoje. Você precisa ter a certeza da salvação hoje. Não brinque com isso. Amém? Eu vou deixar linkado esse outro vídeo para você dar mais uma analisada. E se você gosta de conteúdo como esse, eu te convido a participar desse canal, que é destinado a reflexões da Palavra do Senhor. Cada dia um pouco a gente separa um tempinho pra gente buscar mais do Senhor, se deliciar com a sua palavra. E se você gosta, eu te convido a participar, dá um joinha, porque o que é o joinha? O joinha tá dizendo pro YouTube, olha, esse conteúdo vale a pena mostrar para mais pessoas. E aí você me ajuda a levar a palavra de Deus a todos os corações, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.